Cris, no show, né? Pra gente. Vamos lá pro Daniel, capítulo 4, versículo 35. O tema da mensagem, para quem está anotando, é: você não pode fugir da salvação. Não achei um tema mais criativo do que esse, então não botei esse mesmo. Daniel. Você não pode fugir da salvação, isso. Daniel 4:35. É o quarto ponto da tulipe. No caso é a letra I. Irresistível Grace. Irresistível Grace. 4:35. Graça irresistível. Isso. Daniel, capítulo 4, versículo 35. Todo mundo achou? Diz assim: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe: o que fizeste? Tá. Vamos lá para a definição do que é graça irresistível. Tem um outro nome também, que é vocação eficaz, que é o nome que o John Piper gosta de usar. Vocação eficaz ou graça irresistível é uma doutrina do calvinismo segundo a qual a graça divina é irresistível para os crentes. Isto é, o Espírito Santo acaba convencendo e infundindo a fé salvadora neles. O que isso significa? Essa é uma doutrina mais fácil de aceitar se você aceitou as anteriores, no caso, né? Se você aceitou a eleição, você aceita a expiação. Se você aceitou a expiação, você vai aceitar a graça irresistível com mais facilidade. O que a graça irresistível afirma? Que se Deus elegeu as pessoas que seriam salvas, se Jesus morreu por essas pessoas pela qual foram escolhidas e eleitas, elas virão para Deus irresistivelmente. Ou seja, o meu livre-arbítrio não pode impedir que Deus me salve, no caso, né? É como, pegando o mesmo exemplo do carinha que caiu do sétimo andar, é como se ele não tivesse autonomia de impedir o socorro, como se ele não tivesse condição de dizer: eu não quero ser socorrido, eu quero ficar aqui e morrer. Ele não pode, ele vai ser socorrido e vai ser salvo. Mais uma vez eu repito que não significa que nós somos, sei lá, uma marionete que não tem escolha. Nós temos escolha sim. Porém, lembra do coração de pedra, coração de carne? Pois é, Deus ele muda o nosso coração de carne para que a gente escolha ele por legítima vontade, né? Por legítimo esforço. E o que essa doutrina interfere na nossa relação com Deus? Principalmente na nossa relação como anunciantes do Evangelho. A gente tem aquela mania de querer converter as pessoas a qualquer custo, né? É uma mania nossa de querer ver resultados acima do próprio esforço, né? Acima do próprio trabalho. Resultado acima de tudo. E a gente acaba caindo nessa coisa de que quando a coisa vai mal na nossa pregação, a gente usa: mas é porque fulano tem um livre-arbítrio, pá. Quando a coisa vai bem, a gente usa a expressão de que tudo no tempo de Deus. Deus sabe o que faz, enfim, tudo mais. E cara, quando a gente compreende que quem faz toda a obra da salvação desde o começo, elegendo, capacitando, né? Jesus morrendo pelos seus, Jesus trazendo essas pessoas para o seu rebanho, no caso, isso meio que traz um conforto em nós, porque a gente confia de que ele vai agir, né? Então vamos lá para... Agora é Jó capítulo 42. Jó 42, versículo 2. Jó 42. Olha aí, Cris. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Jó 42, 2. Deus tem um plano de salvação e esse plano não pode ser frustrado. Gente, a gente costuma ver... foi o exemplo que eu dei na semana passada, né? Que é uma imagem de um Deus
de um Deus muito amoroso e nada poderoso, né? É aquela ideia de que Deus é totalmente bom, mas não é totalmente poderoso, né? Isso é um questionamento teológico bem impactante. A gente crê que Deus é totalmente bondoso e totalmente poderoso. Não precisa descartar uma coisa para poder afirmar outra, né? E sendo Deus totalmente poderoso, ele pode fazer tudo que ele quiser, entendeu? Ele pode fazer tudo que ele quiser. E Deus ele tem um plano de salvação. Esse plano de salvação ele tá em toda a Bíblia. Desde Gênesis a Apocalipse existe um plano de salvação traçado. Existe uma genealogia que vai chegar até Cristo para que tudo aconteça conforme a vontade de Deus. Ele tem um plano. O plano de Deus é infalível, é inquebrável, diferente dos nossos planos, né? Que a gente tem vários planos, a gente faz vários planos, anualmente a gente faz planos, a gente não consegue cumprir todos, né? Por quê? Porque o nosso plano não depende unicamente de nós. Logo, nós não somos todo poderoso, né? Nós somos parcialmente poderosos, bem parcialmente mesmo. Então, o que Jó 42 está falando? Sei que pode fazer todas as coisas. Todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, se Deus elegeu pessoas, se Jesus morreu por essas pessoas, então por que Deus não pode atrair essas pessoas para a salvação? Entendeu? Essa obra salvífica aí depende de Deus, né? E o que isso impacta em nós? Como eu já falei, na nossa pregação. A gente tem o costume de dizer, olha, Deus está na porta, né? Deus ele está batendo no seu coração. Se você abrir, ele vai entrar e vai cear contigo. Tá? Dando uma ideia de que Deus ele é poderoso, né? Ele só pode fazer alguma coisa se você permitir. Se você não permitir, Deus não vai fazer. Ou seja, Deus já não é todo poderoso, né? Porque ele só pode fazer se você permitir, então o todo-poderoso é você. Porque até Deus está sujeito a você. Então é uma coisa que dentro do calvinismo não funciona, não entra, não se adequa. Tá? Uma outra doutrina que vai contra essa é a do arminianismo, que é a graça resistível, que a graça pode ser resistida. Ou seja, Deus ele pode querer salvar alguém e essa pessoa pode resistir à salvação. É o que a gente não crê, no caso, né? A gente não crê que o homem pode resistir. Detalhe, isso não significa que ele não pode resistir por algum tempo. A gente vê vários casos na Bíblia de pessoas que resistiram a Deus por um período de tempo. Só que, quando Deus quiser salvar essa pessoa, ele vai salvar. Entendeu? No tempo dele, quando ele quiser. A gente vê o exemplo de Paulo, por exemplo. Paulo ele não foi salvo na primeira vez que ele ouviu o Evangelho. A gente não foi salvo na primeira vez que a gente ouviu o Evangelho. Tem várias pessoas por aí que não foram salvas ainda porque não é o tempo ainda, né? Como eu falei alguns encontros atrás, para cada pessoa Deus tem uma forma de agir diferente, Deus tem uma forma de tratar diferente. Então eu posso resistir o Espírito Santo, eu posso resistir a salvação? Posso, por algum tempo, né? Mas eu não posso resistir por toda a vida, porque se eu fui salvo, uma hora a mensagem vai tocar em mim. Lembra daquela passagem bíblica que diz que a palavra de Deus não volta vazia? É nesse sentido. Aonde a mensagem de Deus salvífica for, ela vai atingir o eleito. Por exemplo, tem 50 pessoas ouvindo uma pregação. Dessas 50 pessoas tem 30 eleitos. Vamos supor. Tem 30 eleitos. Então, todo eleito que ouvir a mensagem vai ficar ali na cabeça dele, no coração. Caramba, isso aí tem alguma coisa a ver comigo, sabe? Tem alguma coisa a ver comigo que eu não sei e tá. E muitas pessoas naquele encontro podem se converter, outras não podem, mas vão se converter ainda. E a palavra não vai voltar vazia, vai acompanhar ela. Uma hora ela vai encontrar alguém e ela vai se entregar. Beleza? Vamos para Isaías. Isaías 43. Isaías, capítulo 43, versículo 13. Isaías 43, 13. Rafael. Achei. E aí? Só o 13. Uhum. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês Isaías 43, 13. Isaías 43, 13. Não. Isaías 43, 13.
É 42. E aí, Cris? Eu sou Deus, também de hoje em diante eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Top. Na minha tá um pouquinho diferente, mas é isso aí. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Agindo Deus, quem impedirá? Né? A gente é acostumado, desde criança a gente é acostumado a ouvir isso, mano. Só que a gente tem o costume de achar que esse versículo, agindo Deus quem impedirá, é para algo que vai nos beneficiar, né? Por exemplo, você fez um voto lá com Deus, né? E você acha que Deus está no negócio. Por exemplo, você vai comprar um carro. Aí acontece alguma coisa ali que, não, mas tô confiando em Deus, agindo Deus ninguém pode impedir, né? No casamento a mesma coisa, agindo Deus ninguém pode impedir. Outra frase legal que a gente usa bastante para casamento, que é o que Deus une, homem não separa, né? Que também é ligado à salvação e a gente fala isso para tantas outras coisas. Então, cara, se Deus ele age na nossa vida de maneira salvífica, ninguém, nem mesmo nós, podemos impedir. Mais uma vez, eu quero focar no que a gente está falando. A gente não está falando que você vai ser forçado a comer um sushi. A gente não está falando que você vai ser forçado a comer, sei lá, a fazer A ou B. A gente está falando que você vai ser salvo. Ninguém fica revoltado por ser salvo. Não conheço ninguém que fica puto porque foi salvo. A gente agradece, né, por ser salvo. Ninguém vai chegar no céu, não vai ter ninguém reclamando porque tá no céu. Não vai ter ninguém falando, pô, caramba, eu queria estar lá no inferno uma hora dessa, né? Tô aqui no céu. Não, não vai ter. Pode ter certeza disso. Não vai ter. Ou seja, Deus ele nos faz um favor, né? Ele nos faz um favor. Então, Jonathan, então por que tem tanta gente infeliz com a religião, muita gente infeliz com o evangelho? Porque provavelmente o que ela encontrou não foi Deus. O que ela encontrou foi uma percepção. É uma percepção de um Deus, uma percepção de uma religião. Mais uma vez, é uma frase que eu carrego comigo desde criança, né? Onde Deus para na frente de qualquer pessoa, ele muda. Eu não acredito em uma pessoa que teve um encontro com Deus, que teve uma relação com Deus, que ela não teve a vida transformada. Para mim, ela não teve encontro com Deus. Porque não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que diz isso. Você encontra Abraão, teve encontro com Deus, teve a vida transformada. Paulo teve encontro com Deus, teve a vida transformada. Davi, o próprio Salomão. Então, todas as pessoas que se encontram com Deus não conseguem viver da mesma forma. Não tem como você continuar vivendo da mesma forma. Não tem como você achar que o mundo, como canta Cartola, é um moinho. Que o mundo é isso, é esse vazio existencial. Não tem como você achar que Deus ele não faz nada. Deus ele só faz coisas que pros outros. Para mim ele não faz. Provavelmente você tem uma visão equivocada de Deus. E talvez quem você encontrou não seja realmente Deus, mas uma religião que te levou a acreditar que você estava no caminho certo. Ainda em Isaías, só que lá para o capítulo 46. Vou virar a página aí. Versículos 9 e 10. Isaías 46, versículos 9 e 10. 9 e 10. Pode ler. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. 10. 10. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos. O que ainda virá, digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Vamos desmiuçar esses dois textos aqui. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Deus ele quer que a gente lembre da criação. Desde o começo que ele criou o mundo até os tempos de hoje. Na criação, você vê Deus perguntando alguma coisa para alguém, se estava legal, ou se podia fazer ou não. A gente não vê uma narrativa de que, olha, e Deus ficou na dúvida e perguntou para os anjos se ficaria legal criar um mar. Não tem isso, né? A gente vê Deus afirmando e viu Deus que era bom. Mas a gente não vê Deus perguntando, caramba, será que eu faço? Não sei. Eu vou fazer um homem, mas será que eu faço um homem, sei lá, preto? Ou faço um homem branco? Não tem, né?
Então lembre-se das coisas antigas, das coisas antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Esse é um detalhe importante. Quando Deus fala que não há nenhum outro, ele coloca até mesmo nós. Porque quando a gente acredita que a gente tem um poder de fechar o coração, ou seja, fechar a casinha, e impedir que Deus entre, a gente se coloca em condição de Deus, né? Porque o que acontece com Satanás, que no caso ele simboliza o Deus oposto, né? Ele não pode agradar a Deus, ele não pode glorificar a Deus, ele não pode sujeitar a Deus. Por quê? Porque ele é um outro Deus, e é um Deus maligno, é um Deus oposto. Então, quando a gente se coloca contra Deus, a gente se coloca como um Deus, né? Um Deus que se opõe ao Criador, entendeu? Então, não há nenhum outro, ou seja, eu não posso me colocar em posição de Deus a ponto de decidir o que ele vai fazer ou não vai fazer na minha vida, porque eu não sou criatura. Então, criatura não tem condição de dizer para o Criador por que me formaste, né? Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Ele é mais incisivo ainda, né? Ele fala que não há nenhum como ele, ou seja, nem mesmo Satanás tem o mesmo poder que Deus. É o que muita gente pensa, né? A gente pensa que Deus e Satanás são assim, ó, equiparados. Não, Deus está aqui e Satanás está abaixo. Então, Satanás pode fazer coisas aqui, ó, daqui para baixo. Para Deus ele não pode chegar, não. Então, não há nenhum Deus. E quando a gente pensa em batalha espiritual, a primeira coisa que a gente pensa é que Jesus está guerreando com Satanás, está guerreando com os anjos a todo tempo. E a gente está ali no meio. Para onde a gente vai? A gente vai para o diabo ou a gente vai para Deus? Isso é errado. Deus é soberano. Desde o início faz conhecido o fim, desde tempo remoto, o que ainda virá. Cara, isso aqui traça tudo que a gente tem falado nesses 4 encontros. Desde o início, ele já está traçando o que vai acontecer no fim, né? A gente tem toda a Bíblia escrita como detalhe disso, né? De Gênesis e Apocalipse. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Ou seja, a gente sabe de coisas que vão acontecer que ainda não aconteceram. Ou seja, Deus ele já escreveu o percurso da humanidade, né? É tanto que ele já escolheu os seus, né? Ele já escolheu os seus eleitos. Uma coisa que ficava na minha cabeça antigamente, quando eu não entendia, é como as pessoas podiam dizer que Deus já sabia do futuro, sendo que ele não sabia quem que ia ser salvo. Uma coisa que eu ficava assim, caramba, mas tipo assim, como é que ele sabe do futuro, mas como é que eu tenho a opção de saber se eu quero ele ou não? É uma coisa meio que incompatível. Tipo assim, ele sabe do futuro, ele sabe quem é que vai estar com ele lá no céu, mas ele não sabe se eu vou escolher ele ou não, né? Porque o que as pessoas sempre falavam pra mim é o seguinte: olha, vigiai e orai, porque se você vai morrer hoje, morre sem Cristo, né? Então quando morre alguém, pô, será que morreu com Deus ou morreu sem Deus? Será que a pessoa no último momento chegou um padre ou um pastor lá e falou, fala comigo, aceito meu nome no livro da vida, papá. Será que ela falou essas palavrinhas mágicas? Então é uma coisa que não tem como saber. E Deus ele tá falando aqui que ele desde o início ele fez conhecido o fim. Ou seja, tudo que virá a acontecer já está estabelecido por ele. E essa parte que é para quebrar tudo. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Ou seja, o propósito dele não pode ser abalado, vai ficar de pé. Não tem como mudar. Não tem como mudar. Isso significa tanto para quem é escolhido quanto para quem não é. Quem não é escolhido não tem como vir para Deus. É porque Deus está impedindo que essa pessoa vá para ele? Não. É porque pelo seu próprio pecado a pessoa vai diretamente para o inferno. A gente aprendeu alguns encontros passados, né? Que Deus não manda ninguém para o inferno. A pessoa vai pelo seu próprio pecado. O que Deus faz é pegar os seus eleitos e transformar os seus eleitos. Porque se Deus também não transformasse a gente também ia para o inferno direto assim, ó. Para nossas próprias forças, nossas próprias pernas. A gente ainda ia sorrindo, cantando Vai Malandro. Sem titubear. Vamos lá para Deuteronômio agora, Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6. Cris. Também o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração
e o coração de tua descendência, a fim de que ames ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. Ó, Deus opera no coração dos eleitos para que eles creiam. Vamos lá para a ordem. Um homem depravado, né? Sem força nenhuma. Vou pegar o exemplo do cara do sétimo andar de novo pra gente entender melhor. O carinha caiu do sétimo andar, sem condição nenhuma de se levantar. Deus foi lá. Primeiramente, já que a gente tá fazendo esse desenho de ambulância, de emergência, né? Vamos lá. Chegou um monte de ocorrências para Deus, de pessoas caídas no chão, né? Deus escolheu as pessoas que ele ia salvar. Então o cara caiu lá do sétimo andar, tá lá morto lá no chão. Deus ele foi lá com a ambulância dele, né, aquela pessoa que ele escolheu, pronto, levou pro hospital, tratou, deu vida, né? Fez a operação no caso, né? Tirou o coração de pedra, colocou o coração de carne. Houve um sacrifício por essa pessoa para que ela pudesse viver, né? Para que ela pudesse viver, alguém precisou morrer no lugar dela, então no caso foi Jesus. E após isso, houve a graça de Cristo, que é a misericórdia de Cristo, de forma irresistível. E após isso, ele implantou em nós para que a gente pudesse crer no Espírito Santo. É uma outra coisa incompreensível, mas que a gente sabe que existe, né? Como o próprio Renato Russo questionou, como quem me dera menos de uma vez, né? Como um Deus ao mesmo tempo é três. É a Trindade fazendo efeito na nossa vida. A gente sabe que existe um Deus, a gente sabe que existe um Filho, a gente sabe que existe o Espírito Santo que age em nós. A gente não sabe como que essas três coisas funcionam numa só, mas a gente sabe que existe porque transformou nossas vidas. E o Senhor dará um coração fiel a vocês e a seus descendentes, para que homem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Cara, por que Deus precisa dar um coração fiel a nós? Porque o nosso coração ele é infiel, né? Só você traçar essa figura de linguagem aí. Se ele precisa dar um coração fiel a nós, é porque o coração de Adão e Eva eram corações infiéis. Infiéis não só a Deus, mas tanto infiéis como um ao outro, né? A gente vê que quando a carapuça caiu ali, um ficou jogando a culpa pro outro. Ó, foi a mulher que tu me deu. Ah, foi a serpente que me ofereceu. Né? A serpente fala, não, cada um comeu porque quis. Ou o livre-arbítrio que tu deu para eles. E aí houve esse apontar de dedo para cada um. E esse coração infiel. Essa infidelidade que a gente tem em nós. Então Deus ele precisou colocar um coração em nós que fosse temente a ele, né? Que reconhecesse o vigor de Deus. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Ezequiel 36, 26 e 27. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Eu amo muito esses dois versículos. Ezequiel 36. Eu vou até ler, todo mundo achou? 36. Versículos 26 e 27. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. Eu podia terminar a pregação aqui, que está bem claro. Não tem mais o que explicar, não. Mas eu mesmo assim vou explicar porque eu sou bonzinho. O 26 eu já expliquei, né? Mas eu vou repetir. Existe uma necessidade de um coração novo. E por que existe a necessidade de um coração novo? Porque o nosso coração ele é depravado, né? Desde a essência ele é um coração depravado. Ele é um coração que... É por isso que não existe esse negócio de... nasci em lar cristão. Não tem esse negócio. Você pode nascer dentro do convento, dentro de um mosteiro, mas você precisa passar pelo encontro com Jesus. Você precisa ter essa transformação. Porque nascer em um lar cristão não determina nada. Assim como não existe maldição hereditária, não existe bênção hereditária. Não é porque seu avô foi pastor, seu pai é pastor também, você vai ser pastor também. Não tem isso. Você precisa passar pela transformação de Deus. Você precisa passar por um encontro com Deus. É bem provável que o seu filho não seja crente como você é. É bem provável que seu filho não seja um eleito.
A nossa vontade, nosso desejo é que seja, né? E a gente vai fazer de tudo para isso, porque senão a gente já vai estar pecando, se a gente não orientar nosso filho no caminho que ele deve andar. Provérbios, hein? Então a gente precisa orientá-los. Então ele precisa fazer essa cirurgia em nós, tirar o coração de pedra, que é um coração depravado, é um coração que ama o mal, que maquina o mal todo o tempo, é um coração que só pensa maldade, para um coração moldável, né? Um coração de carne que Deus pode agir, um coração que tem vida. E além disso, ele não só faz isso, como ele vai: porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Cara, isso aqui é muito interessante, porque é isso que falta na maioria dos pseudo-evangélicos, né? Que a gente tem um costume de criar expectativas, na verdade perspectivas do evangelho, criar mecanismos, né, que nos aproximam de Deus. Sendo que a gente não se preocupa se a gente vive conforme o Espírito Santo, né? Como é viver conforme o Espírito Santo, gente? Então, o que me diz aí? Me dá uma luz. É como eu falei, é distanciar-se do pecado todos os dias. É você compreender que certas coisas não se adequam a você, certas coisas não vai, sabe? Certas coisas não descem, certas coisas não entram, certas coisas não... Você tem que se manter distante. Isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com a sua igreja não te permite fazer isso. Não, isso tem a ver com questão de que o Espírito Santo que habita em você não combina com o Espírito do mundo. É simples isso é detalhe, sabe? Por exemplo, a gente sabe que a gente pode ouvir todo e qualquer tipo de música do mundo, sabe? A gente sabe que a gente é livre para isso. Só que tem músicas que não se adequam a gente, sabe? Tem música que você escuta, principalmente esses sertanejos por aí, esses funk, que você escuta assim: caramba, isso aí tá errado, sabe? Isso aí não combina comigo, eu não vou ouvir. Entendeu? E isso tem que ser com tudo, cara. Tem que ser com tudo. Por exemplo, você se envolve com pessoas que não são pessoas, são pessoas tóxicas, por exemplo. São pessoas que não te levam para Deus, muito pelo contrário, te afasta de Deus. Pessoa que zomba da sua fé, né? Pessoa que não te respeita. Essas pessoas você deve se afastar, cara. Se a sua luz não consegue sobrepor as trevas dela, então você deve se afastar, porque ela vai te destruir aos pouquinhos, né? Principalmente quando a gente está falando de relacionamentos, além da amizade, né? Relacionamentos amorosos, vai te destruir. Quem pegou a mensagem do ano passado de Verdade de Marília Mendonça sabe do que eu tô falando. Então ele precisa colocar em nós o espírito que seja parecido com o dele, né? O que ofende a Deus também tem que me ofender. Esse que é o ponto, né? Tivemos o desfile da Gaviões da Fiel, né? Que eles fizeram lá um teatrinho do diabo vencendo Jesus, pá. Teve um monte de gente que se posicionou, que se chocou, pá. E teve muita gente que fala: mas isso não tem nada a ver, isso, pá, e tudo mais. Fala: mano, tem tudo a ver, porque eles estão simbolizando Jesus. E Jesus é o nosso Salvador. Então a gente deve se ofender. Tudo que ofende a Deus deve nos ofender. A gente deve nos ofender. Isso deve chocar a gente. Isso deve dizer: caramba, eles estão simbolizando o meu Jesus sendo vencido. A gente sabe que isso é mentira. A gente sabe que Jesus não pode ser vencido por Satanás. Jesus já venceu o mundo. Jesus já amarrou Satanás. Jesus já nocauteou Satanás. Mas não é por isso que a gente vai deixar passar, sabe? A gente não pode deixar passar. A gente não pode se conformar com esse mundo. Então é isso. O Espírito Santo de Deus em nós, ele vai agir de uma maneira que a gente não se conforme mais com o mundo. A gente não se alinhe mais ao mundo, ao padrão mundano. Entende? Vamos lá agora para Isaías 55, versículos 10 e 11. Isaías 55, versículos 10 e 11. Isaías 55. Achou? E aí, Cris? Saudade de ouvir sua voz. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar,
para que dê semente ao semeador, o pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Ótimo. Foi o que eu falei lá no início, né? Que a palavra vai chegar no coração do eleito e vai fazer um efeito. E não vai voltar para Deus vazia, né? E ele usa uma metáfora aqui com a chuva, né? Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para eles sem regarem a terra, fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e não para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Ou seja, você nunca vai ver uma chuva caindo e voltando para Deus de novo. Não tem como, né? Caiu a chuva e a chuva veio para ele de novo, não. A terra não aceitou a tua chuva. Não tem como. Então, assim, Deus também não pode... eu quero salvar a Cristina. Aí a Cristina, não quero, você salva. Aí Deus fica triste. Não tem como isso acontecer. O que ele quer fazer, ele vai fazer. E vai fazer o desejo dele e assim gerar o propósito para qual ele fez. O propósito de Deus naquela pregação, por exemplo, para aquele eleito, era salvá-lo? Não, não era. Era só para sensibilizar o coração dele. Então, beleza. Então, cumpriu o propósito de Deus. Mas aí o propósito daquela pregação que Deus usou para fulano, para aquele eleito, foi de salvação? Foi. Então vai ser salvo. Não tem como resistir. Esse é o ponto da graça irresistível, gente. A gente não poder resistir à vontade de Deus. Deus, ele quer salvar, ele vai salvar. Deus, ele quer matar, ele vai matar. Deus, ele quer ressuscitar, ele vai ressuscitar. Deus, ele quer que nasça, vai nascer. Entendeu? Isso ajuda a gente a compreender tantas outras coisas na vida, né? Por exemplo, quando algo não dá certo, né? A gente tem a mania de dizer não era para ser, da boca para fora. Mas a gente deve dizer isso com mais convicção. A gente deve dizer isso com alegria, gente. Principalmente quando eu dei o exemplo na semana passada de oração, né? A gente tem que orar confiando de que é Deus quem faz as coisas, né? Deus, ele tem um propósito para tudo. As pessoas costumam dizer que somos as pessoas mais frias desse mundo, né? Que a gente não crê que a gente Deus pode fazer tudo, então a gente não nem ora, porque Deus já sabe o que a gente vai dizer. Sim, mas é só um demente para não saber que Deus já sabe que a gente vai orar. Todo mundo sabe que quando a gente está ajoelho, Deus já sabe tudo que a gente vai falar. Só que a gente sabe que eu sei que a minha mãe me ama. E assim é como a minha mãe sabe que eu amo ela. Mas isso significa que ela não pode dizer pra mim que ela me ama e eu não posso dizer pra ela que eu amo ela? Mesmo sabendo? É a mesma coisa Deus. Deus, ele sabe do que a gente vai pedir, do que a gente precisa, do que a gente necessita. Ele sabe do que a gente vai orar. Mas mesmo assim, mesmo ele sabendo, significa que eu não posso dizer? Entende? Significa que... E outra, a oração... A gente vai ter, eu acho que alguma série sobre oração esse ano. Se não tiver, tem ano que vem. A oração, gente, ela não serve somente como petição, ela não serve somente para pedir, nem para agradecer, não somente para pedir perdão. Ela serve como um relacionamento com o Pai, né? Ela serve como um relacionamento que eu tenho com Deus. Eu compreendo que Deus me salvou, eu compreendo que Deus me ama, eu compreendo que Deus me quer por perto, eu compreendo que Deus, ele age através da minha vida. Então eu preciso ter intimidade com Ele, eu preciso ter relação com Ele. Eu preciso compreender o que ele quer falar através da palavra e ele precisa ouvir minha voz também como filho, sabe? Essa coisa que a gente acha, por exemplo, que é muito pentecostal, ela é para todo cristão, né? Orar, por exemplo, Lutero orava 9 horas por dia, mano. Isso é invejável, eu queria ter isso, eu queria ter essa consciência de orar 9 horas por dia. Eu oro 2 minutos por dia e já me sinto o cara, entendeu? Mas a gente deve ter uma vida de oração com Deus. A gente deve ter um momento que a gente se quebranta, sabe? Quebranta o nosso coração. E isso é muito legal. Eu tenho uma intimidade com Deus, vou até compartilhar. É intimidade, né? Ninguém pode compartilhar intimidade, mas eu vou compartilhar porque pode servir para vocês. Quando meu coração está muito ansioso, eu estou muito ansioso com alguma coisa, ou quando eu estou preocupado, ou quando eu estou muito tempo afastado também. Olha só, olha como Deus é tão misericordioso comigo. Quando eu estou afastado de Deus em relação à oração, né? Em relação a eu não oro mais. Deus, ele me acorda na madrugada, por exemplo, me incomodando. Ele me acorda na madrugada. E eu sei que eu acordei para orar, sabe? É uma coisa tipo... não tem como explicar, é o Espírito Santo mesmo. Não tem como explicar isso de outra forma. É o Espírito Santo.
Porque eu já acordo com aquilo na cabeça, eu tenho que orar. E eu só consigo dormir depois que eu dobro o joelho, coloco aquela músicazinha de fundo e ó, oro. E às vezes eu não tenho nada para dizer. Às vezes eu não tenho nada para dizer, mas eu começo a dizer, pai, eu sei que você me acordou, eu sei que você acalma o meu coração, pai, e aí as palavras começam a surgir, entendeu? Então isso é o que? É cuidado. É cuidado de Deus para conosco, é cuidado de Deus para que, ó, você está muito distante de mim, vem aqui, vamos conversar, precisamos ter um relacionamento, precisamos resgatar aquilo que nós tínhamos, entendeu? Então isso é muito importante. Vamos lá para João agora, João capítulo 1, versículo 12 e 13. João 1, 12 e 13. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Isso aqui é bem clichê, né? Mas a gente vai desmiuçar, a gente vai entender melhor. João 13. 12 e 13. 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Como eu falei, né? Deus, ele opera no coração dos eleitos, né? Aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Lembra do exemplo que eu dei do filho adotado, né? A partir do momento que você adota um filho, você vai no cartório, registra ele, né? Sei lá, você faz um negócio lá jurídico. A partir daquele momento ele é seu filho, né? Ele está na sua responsabilidade, ele tem o seu sobrenome e pá. A mesma coisa é Deus, né? Ele nos recebe e a gente se tem o direito de se tornar filho de Deus. E ele deixa isso mais claro quando ele fala que não é filho no sentido natural, né? Nasceu de um homem ou nasceu da carne ou filho de sangue, não. Mas pela vontade de Deus. Então, pra você ver, mano, não tem como não crer que é Deus que faz a sua própria vontade. Porque tá explícito aqui, ó. Não é pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A gente nasceu de Deus. A gente teve uma adoção de Deus. Ele nos resgatou do pecado, ele nos resgatou da imoralidade do nosso coração e nos deu uma moral, né? Nos deu vida. Vamos quase encerrando. Ainda em João, só ver algumas páginas aí, capítulo 3, versículo 3. Do 3 a 8. 3 a 8. Versículos do 3. Eu não sei. Versículos do 3 a 8, tá certo. Eu vou ler aqui pra vocês. Todo mundo achou? Em resposta, ele nos declarou: digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que essa frase icônica, filosófica quer dizer? Exatamente o que está dizendo. O que nasce da carne é carne, ou seja, todos nós somos vivos. Olha lá, às vezes tem que ser bem literal para a gente compreender o óbvio, né? Mas o evangelho é isso, o evangelho é meditar no óbvio. Nada é tão óbvio que não possa ser explicado dentro do evangelho. Olha que lindo isso. Todo mundo existe, todo mundo tá vivo, a gente tem que respeitar todo mundo, seja gay, seja negro, seja branco, seja índio, seja caboclo, seja trans, seja bis, não importa. Todo mundo é todo mundo, né? Todo mundo tá vivo, todo mundo nasceu de uma mãe, né? Até agora a ciência não falou que ninguém nasceu de um pai, nasceu de uma mãe. Então todo mundo nasceu da carne, todo mundo nasceu de sangue, pai e tal. Beleza. Só que Deus, ele fala de um segundo nascimento.
O que significa esse segundo nascimento? É aquele coração de pedra que a gente viu lá atrás. É quando Deus transforma o homem e lhe dá a vida eterna, sabe? É quando aquela carcaça, ela deixa de ser apenas uma carcaça e passa a ter um espírito vivente, sabe? Um espírito que vai retornar a Deus. Por isso que ele fala, o que nasce do espírito é espírito. Então, quem nasce do Espírito Santo não tem a carne como predominante, não tem a carne como alguém comum, né, que nem as outras pessoas. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. A gente tem como saber de onde o vento vem e para onde ele vai? Não, no máximo a gente tem uma noção, né? Mas a gente não consegue ver o vento. Olha, o vento tá vindo dali. Opa, ele fez a curva aqui. Não tem como, né? É tanto que a gente até brinca, né? Onde o vento faz a curva. Não tem como saber. A mesma coisa somos nós, que a gente que é nascido do Espírito. A gente não tem como saber para onde Deus está conduzindo a nossa vida. E é por isso, gente, que é um pecado a gente se preocupar e tomar proporções por nós mesmos. Por que é um pecado? Porque a gente está indo contra a vontade de Deus. A gente quer fazer as coisas da nossa própria vontade, do nosso próprio jeito. Isso é um pecado, porque a gente está anulando aquilo que Deus tem para nós. Ainda em João, só que o capítulo 5. Versículo 21. João 5, versículo 21. E aí, Rafael? Só 21. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer dar. A quem Ele quer dar. 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Os que ouvirem, viverão. Ó, os mortos que ele tá falando são os mortos de espírito, né? São os mortos de espírito, aqueles que vivem somente segundo a carne. Aqueles que vivem somente pela carcaça, né? E é mais um argumento, gente, pela qual eu não acredito que uma pessoa que conheceu Jesus vive da mesma forma, né? Que uma pessoa que conheceu Jesus tem a carne ainda como reino ainda nela, né? A gente vê na Bíblia o próprio apóstolo Paulo falando o que são os frutos do Espírito, né? A gente vê lá amabilidade, fidelidade, a gente vê muitas coisas lá que são frutos do Espírito. Então, se a pessoa não dá esses frutos, se a pessoa não desenvolve isso, não tem como dizer que essa pessoa foi salva, sabe? Não tem como dizer que essa pessoa teve um encontro com Jesus. Não tem como dizer que essa pessoa encontrou Jesus e teve um encontro fiel com ele. Porque a pessoa é uma ogra, né? Isso é uma ogra, é uma pessoa sem, sabe, sem pudor nenhum. É uma pessoa que claramente tem seus próprios ideais, sabe? Vive conforme ela mesma. A gente pega muita gente, cara, fiado de igreja, a gente pega muita gente fiado pseudo-crentes, né? Falando coisas que a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vai olhar para as Escrituras, a gente não bate, sabe? Não se adequam. São coisas que a pessoa não sabe nem por que fala aquilo, sabe? Você senta com a pessoa para conversar com ela civilizadamente, a pessoa começa a falar um monte de merda, um monte de coisa. E você olha assim, nossa, não consigo ver Jesus nessa pessoa, sabe? Não consigo ver Jesus. E eu não estou dizendo que a gente precisa ser um bando de pessoas com as mesmas opiniões. Não é isso, não é questão de opinião. É questão de caráter. Um caráter conformado à imagem de Cristo, sabe? É um caráter conforme Cristo. O que significa um caráter conforme Cristo? Cristo, ele ama? Ama. As pessoas têm que amar. Cristo, ele é humilde? As pessoas têm que ser humildes. Entendeu? Cristo, ele é bondoso? Então a pessoa tem que ser bondosa. Se olha para uma pessoa e não vê essas características, como é que você vai achar, ou como você vai pensar que essa pessoa teve um encontro com Deus? Não tem características, não bate, sabe? É incompatível, existe uma incompatibilidade muito grande. Então,
Quando a Bíblia fala que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão, a gente entende que após Jesus falar, ó, vem, eu vou te ensinar a viver. Você vai conhecer o Evangelho, você vai aprender a viver, no caso, né? O Evangelho é sobre viver. E a pessoa continua uma morta, né? Uma morta, velho, lá, você olha lá, aquela pessoa lá, vai morrer, os bichos vão comer. Porque é uma pessoa sem, sabe? Sem nada, uma pessoa vazia. Então, a gente não tem como aceitar que essa pessoa tenha um encontro real com Deus. Vamos lá para Romanos agora. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28 ao 32. Do 28 ao 32. Já a comida, mãe? Já, mas até chegou pra carne. Eu vou arrumar com ele no feijão. Tem que falar na mãe dele, que a mãe dele queria que ele fosse lá. Já? Tu não achou? Vamos ler. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Vamos lá, versículo por versículo. O 28 diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas, gente. O que essas todas as coisas englobam? Deus, ele age no meu alimento, nas minhas vestes, no meu caráter, na minha vida espiritual, na minha vida profissional, na minha vida, todas as coisas, todas as áreas da minha vida. Eu pertenço a ele, exclusivamente a ele. Esse é um primeiro traço de alguém que teve um encontro com Jesus. A pessoa não vive mais conforme seus próprios ideais, seus próprios gostos, sabe? Aquele tipo de pessoa. Não é errado você dizer, eu vou fazer isso. Não é errado você fazer isso. O errado é você, eu vou fazer isso, custe o que custar. Eu vou fazer isso porque eu quero fazer. Não. Na vida do cristão, gente, um conselho para vocês. Na nossa vida como cristão, não pode haver espaço para autonomia. Por exemplo, eu faço o que me der a telha e pronto. Sabe? Não. Na minha vida tem sempre que ter espaço, se Deus permitir. Sabe? Não precisa você falar, verbalizar isso. Mas você deve ter na consciência de que é assim. Sua vida funciona assim. Por exemplo, terça-feira tem uma prova de moto para fazer. A minha vontade, a vontade do meu coração é de passar. Eu estou me preparando para isso. Eu estou num caminho de preparação. Eu estou orando para que Deus me abençoe para que eu passe. Mas isso não depende unicamente de mim. E eu sei que se eu reprovar, aprove Deus que ele não queira que isso aconteça, mas se eu reprovar, está tudo no controle dele. Está tudo nas mãos dele. E eu vou extrair o que de melhor eu puder disso. Entende? O cristão ele deve ter isso na cabeça. A gente não pode ser pessoas rebeldes, pessoas que, pai, me dá aqui a parte da minha herança e eu vou embora. Sabe? Eu vou curtir minha vida lá fora. É isso que me interessa. Não, a gente não pode ser filhos rebeldes a esse ponto. E como o Marcos gosta de falar, né? Não é questão de, essa caneta vai cair, não. Não é essa questões fúteis, é questão de escolhas de vida, é questão de saber que Deus está no controle de tudo. Uma pessoa que não tem essa noção, quando alguma coisa dá de errado na sua vida, sabe o que ela faz? Ela murmura, né? Ela reclama de Deus, ela fala, Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu isso, pá? O contrário também acontece, né? Antes de acontecer as coisas, a gente tem aquela mania, aquele orgulho de dizer, mas vai acontecer, Deus ele vai fazer com que isso aconteça, a gente determina as coisas. Não tem como, gente, né? Humildade, desça do salto, não é assim que as coisas funcionam. 29, isso aqui a gente tá careca de falar, né? Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
No caso, ele é o nosso guia, né? Ele é a imagem qual nós devemos seguir. E aos que predestinou também chamou, os que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos lá. A gente costuma usar esse versículo como escudo para recalque, né? Escudo para recalque. A pessoa fala, sei lá, anti-doença, anti qualquer mal, né? Deus é por nós, quem será contra nós? Igreja, pai e tal. O que esse versículo quer dizer? É importante a gente ouvir a pergunta anterior a essa. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisa ele está falando? Isso que a gente acabou de ler. Aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou, ou seja, a vontade soberana de Deus. Que diremos, pois, a vontade soberana de Deus? Não tem como. A gente não pode dizer nada contra. Então, se Deus é por nós, ou seja, se Deus ele interfere por nós, se Deus ele interfere pela nossa vida, quem será contra nós? Ou seja, qual é a ação que pode afastar, que pode impedir a vontade de Deus sobre a nossa vida? Nenhuma. É esse o ponto desse versículo. Esse versículo não significa que a qualquer custo ou a qualquer determinação minha, Deus ele vai estar comigo. Tá? Não é isso. É o contrário. Se Deus ele estabelece planos na nossa vida, se Deus ele comanda a nossa vida, se Deus ele rege a nossa vida, então não tem ninguém, nem mesmo eu, que possa impedir que Deus haja na minha vida. Ou seja, não tem ninguém que possa ser contra a vontade de Deus sobre a minha vida. Mesmo que essa vontade implica dor, mesmo que essa vontade implica sofrimento, né? Mas Deus ele é por nós, ou seja, Deus ele é conosco, Deus ele é comigo. Esse é o ponto, gente. Quando o Jesus ele tinha passado um dia muito atordoado, né, com os discípulos, ele entrou no barco para descansar. E aí veio a tempestade e os discípulos se apavoraram. E Jesus ele meio que ficou revoltado, né, quando ele se acordou. Primeiramente porque ele foi acordado, né? Não é legal ser acordado. E segundo porque os discípulos não confiaram nele, né? Não confiaram nele, não confiaram de que as coisas iriam dar certo. E outra coisa, gente, 12 machos, né? 12 cabos machos, ao invés de se juntar, se unir, não vamos dar conta, não. Tiveram que acordar Jesus para poder fazer um milagre. Um bagulho. Mesma coisa nós, gente. A gente tem essa mania de... A gente tá vendo Jesus no barco, a gente tá vendo Jesus na nossa vida, mas a gente tem a nossa mania de querer fazer as coisas do nosso jeito. A gente... É o nosso pecado, deve ser o nosso maior pecado, gente, de todos. Todo pecado que a gente tem, esse é o nosso maior. De querer ter o controle da situação. De querer fazer as coisas do nosso jeito. Se não for do nosso jeito, não vai, né? Você pega um exemplo de quando tá tudo bem na sua vida. Apenas um prato que caiu da mesa, quebrou. Ah, mano, tá bem, mas esse prato aí quebrou, sabe? Não sei, eu não sei se eu tô bem não sei se eu vou sorrir durante esse dia não. Um prato caiu, sabe? Detalhes, por quê? Porque aquilo ali fugiu do nosso controle. Fugiu do nosso controle, a gente já não quer mais, sabe? A gente quer começar do começo. E não é assim que a banda toca, gente. A gente é regido por Deus, né? Deus ele tem um controle de tudo, da situação. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Ou seja, a obra salvífica, né, depende unicamente de Deus. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, gente, concluindo, ela está dando 1 hora de mensagem. Concluindo, a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, ela nos conduz. Ela conduz a gente no caminho da salvação. E esse caminho da salvação, eu repito, é o caminho que eu procuro me alinhar a ele, né? Eu procuro ser mais parecido com ele todos os dias. Eu procuro fazer a vontade dele. E fazer a vontade de Deus não é algo meramente questão de obrigação, né? Mas muito pelo contrário, é questão de eu compreendi que eu fui salvo e eu compreendi que ele exige de mim fidelidade, então eu vou ser fiel a ele, tá? Porque eu fui amado, eu vou amar. Porque foram fiel comigo, eu serei fiel, né? Porque eu fui salvo, eu vou procurar salvar.
outras pessoas. Entende? É um sentimento de gratidão, sabe? Queira para os outros o que fizeram contigo, sabe? Pegando um gancho naquela frase, não queira para ninguém o que você não quer para você mesmo. Então queira para as pessoas, né? Queira para o próprio Deus aquilo que ele quis para você, que ele quer para você. E eu acredito que Deus ele não quer que nós sejamos orgulhosos, que ele não foi orgulhoso conosco, né? Deus ele quer que nós sejamos humildes, um pouquinho mais humildes. Amém?